Temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Pois é. O que pode ser de nossas vidas numa devoção cristã sem um temor ao Senhor? A Bíblia nos ensina que temer ao Senhor é a coisa mais importante. Porque sem o temor do Senhor, nós estamos propícios para fazer e desfazer. Neste vídeo eu quero falar sobre o perigo do pecado. O que é pecado? Pecado é todo ato, toda ação que está contrária à lei de Deus. Quais são os mandamentos de Deus? Jesus resumiu isso de uma forma bem simples. Amar a Deus com todas as suas forças, todo o seu entendimento. E amar ao próximo assim como amas a si mesmo. E assim como amas a si mesmo. Essa é a base do cristianismo. Você não precisa ler todos os 10 mandamentos, somente ler esses 2 mandamentos que Jesus resumiu como os mandamentos principais. E eles podem te guiar na sua caminhada na terra. O pecado é exatamente fazer qualquer coisa que seja contrária a isso. Nós sabemos muito bem que o primeiro pecado que acontece nos registros bíblicos, assim como na criação e na existência, foi no Jardim do Éden, quando a Eva foi enganada pela serpente e depois passou também para o seu companheiro Adão e juntos comeram aquela fruta. E desde aquele momento então foram expulsos do jardim do Éden e a morte sobreveio sobre o homem. Desde aquela altura até cá o ser humano tem tentado se aproximar novamente de Deus. Até que pela sua misericórdia, como nos diz na sua palavra, que ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas seja salvo e tenha vida eterna. Ele mandou o seu Filho Jesus Cristo, veio morrer por nós e nos salvou de todos os pecados, de todas as iniquidades. Mas ainda persiste a parte do livre-arbítrio. Porque não é obrigatório andar nos caminhos do Senhor. Nós ainda temos a livre escolha. E Paulo disse, não useis da liberdade para dar libertinagem à carne. O que é que tens feito com a liberdade que tens? O pecado é a mancha que dificulta a relação com Deus. Deus ele não tem um senso emocional como os seres humanos, que zanga-se conosco quando nós fazemos alguma coisa. Não, mas ele estabeleceu princípios. E quando a gente peca, a gente frauda, a gente embate nesses princípios. E quanto mais a gente peca, quanto mais a gente vai contra princípios, a gente está a deteriorar a nós mesmos, na verdade. Porque os mandamentos, eles têm dupla função. Número 1, eles te protegem. Andar nos caminhos do Senhor, cumprir os mandamentos do Senhor, amar ao seu irmão, amar ao seu próximo, assim como você ama a si mesmo, vai fazer com que você seja uma pessoa de boa reputação, com que você seja alguém na qual as pessoas podem confiar, com que você seja alguém no qual pode se recorrer. Amar as pessoas, ajudar a resolver os problemas do bairro, os problemas da sociedade, vai fazer com que sejas uma pessoa credível, uma pessoa útil na sociedade. E número 2, eles garantem o êxito. Eles vão te proteger e vão garantir o seu êxito. Está mais que confirmado. Se você cumprir os princípios, você vai colher. Há um mandamento com promessa na Bíblia. O primeiro mandamento com promessa qual é? Honrar seu pai e mãe. Então, o pecado, ele nos afasta dessa intimidade com Deus. Quanto mais a gente vai se distanciando da oração, como é que a gente se mantém fervorosos na oração? A gente se mantém fervorosos na oração quando habituamos, quando adquirimos um hábito da proximidade, de ouvir a palavra de Deus. Primeiro, como é que vem a fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E tendo uma vida de oração, automaticamente vamos nos afastar do pecado. A palavra diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, não tem a ver muitas das vezes com enfrentar o pecado, dizer que eu vou sair dessa, mas tem a ver com intimidade com Deus. O pecado, ele sozinho já torna-se seu inimigo. É por isso que diz que recusem-se a tudo que tem aparência do mal. Tudo que tem aparência do mal não é para se ter convênio. Então, a Bíblia é clara nas suas instruções. O pecado, ele tem um perigo enorme de nos afastar da presença de Deus, de nos colocar em perigo. É através do pecado que nós abrimos as portas para deteriorar as nossas famílias. É através do pecado que nós abrimos as portas para quebrar os nossos negócios. É através do pecado que a gente abre as nossas portas
para ferir a nossa vida emocional, para ferir a nossa vida financeira, para ferir inclusive o nosso próprio corpo. É através do pecado. Há certo tipo de pecado em que mesmo a oração não fortalece. O que deve fazer é fugir. A Bíblia nos mostra o exemplo claro de José, que quando a mulher de Potifar veio ter com ele, a lhe assediar para deitar-se com ele fugiu. Não orou, não invocou o Senhor, ele fugiu. Então, vão aqui 3 passos para podermos sair ou para nos mantermos cada vez mais longe do pecado. Número 1, como eu já havia dito, oração. Quando você ora, quanto mais ora, você vai desenvolvendo intimidade com Deus. Ele vai te revelando mais os seus segredos, vai te dando mais consciência dos seus pecados. A Bíblia diz que Ele corrige os que amam. Vai te dar mais consciência do pecado. Então você vai ter mais consciência do que é certo e do que é errado. Existem pessoas que andam em caminhos ruins, mas nem têm nenhum peso na consciência acerca disso. A pessoa cometeu um erro, continuou uma boa. Então, a proximidade com Deus vai te mostrar isso. Você vai cometer deslizes. Isso eu te garanto, você vai cometer deslizes. A Bíblia diz que todos nós pecamos destituídos e estamos da glória de Deus. Você vai cometer deslizes. Mas ter uma consciência. Por que Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus? Não é porque ele não pecava. A Bíblia diz que ele era uma sanguinário. Além de ele ter usurpado a mulher de Urias e tendo matado ele, mandado ele ficar no esquadrão de frente para ser morto lá no exército, naquela guerra. Não significa que era um homem santo, mas tinha consciência. Quando o profeta Natan veio e lhe falou sobre aquilo, ele imediatamente rasgou suas roupas, humilhou-se na presença do Senhor. Então, consciência do pecado. A oração vai te trazer consciência do pecado. Você vai ter uma mente flexível para perceber quando é que está a caminhar bem, quando é que está a caminhar em erro. A palavra diz que ele endireitará as suas veredas. As suas veredas serão endireitadas a partir do momento onde tens intimidade com o Senhor. O primeiro passo, oração. E sobre a oração, você não precisa sentir, como eu digo sempre nos meus vídeos, você não precisa sentir calafrios para orar. Reconhecer o Senhor como único suficiente Salvador, entregar a sua vida a Ele e pedir a sua instrução para cada dia. Oração não é uma prática, é um estilo de vida. Escreve essa frase no seu quarto. Já falamos de oração, agora vamos falar do ponto número 2 que vai te fazer com que evites o pecado. Identifique os gatilhos que acionam os possíveis erros que tens cometido. Quais são as coisas erradas que tens feito? Eu quero que faças um inventário agora. A lista das coisas erradas que tens feito. Pelo menos as que conseguem ter consciência, não é? A palavra diz que nós cometemos erros inconscientes. Por isso devemos pedir perdão sempre a Deus. Quando você dobrar o joelho, você deve pedir perdão ao Senhor. Mas pelo menos as coisas conscientes que tens, aliste. E depois de alistar, tente ver quais são os gatilhos que costumam ser acionados para ativar essa ação. Se o seu problema for, por exemplo, a masturbação, você tem problema em ver mulheres seminuas na internet, evite fazer esse scroll. Evite ficar isolado, evite ficar sozinho, evite ambientes que proporcionam esse tipo de gatilho, você entende? Se for roubar, você tem um mau hábito de pegar as coisas das pessoas, evite ficar sozinho. Se você tem um mau hábito de fofocar sobre outras pessoas, mude de ambiente, mude de amigos. Vá para pessoas que não assumem isso. Faça amizade com obreiros, amizade com pastores. Não estou a dizer que essas pessoas são santas, perfeitas. Vai dizer não, do dela até alguns obreiros que também fofocam. Sim, claramente temos essas pessoas e não devemos culpar, não devemos julgar. Não é o nosso papel esse. Mas mude de ambiente. Procure pessoas que não estão em convênio com fofoca. Identifique quais são os gatilhos e quais são os ambientes que aprimoram o seu pecado e evite-os. Mude para novos. Uma coisa importante sobre hábitos: hábitos não deletam-se, substituem-se. Então você deve substituir um hábito pelo outro. Eu, por exemplo, tinha um mau hábito de consumir bebidas alcoólicas. Graças a Deus já superei isso. Mas eu não eliminei esse hábito. Esse hábito foi substituído pela leitura. Quando eu me converti, há 4 anos atrás,
eu adquiri um hábito diário, intenso de leitura. Até hoje eu continuo com esse bendito hábito que é a leitura. Eu recomendo desde já. Neste mês eu estou a ler O Esplendor de Deus, de John Bevan. Já está no princípio. E é muito interessante. Então, evite ambientes maus que o levam a cometer esse tipo de ações, esse tipo de pecado. E por último, mas não menos importante, procure alguém de confiança e confesse. Eu sei que pode ser vergonhoso às vezes chegar ao irmão e dizer: olha pai, ou olha mano, olha irmão, eu tenho vício de masturbação, eu tenho vício de me relacionar com muitas mulheres, eu tenho vício de alcoolismo, eu tenho vício de trair a minha mulher, de trair o meu marido. Não é fácil. Mas para realmente mudar as coisas, você precisa confessar. É bíblico. Peça perdão a Deus e arranje alguém de confiança. E vá, confesse. Porque a exposição a essa vergonha vai te motivar a não fazer novamente. Não acredite em mim, acredite no que está escrito. Se esse vídeo falou contigo, compartilhe com alguém que possa gostar de ter a experiência de assistir esse vídeo. Coloque aqui o seu like, inscreva-se no canal, pois nos ajuda a crescer. Comente aqui qual é o ponto que mais falou consigo. E nos vemos no próximo vídeo. Eu sou o Dr.